Olá, Papi Blue! Olá, Mami Blue! Continuemos o nosso papo acerca de regime de bens. Nossa conversa é acerca do regime de comunhão parcial de bens. O regime de comunhão parcial de bens, que é o mais conhecido, é o mais usual, ela tem o patrimônio que ela traz antes do casamento, bens particulares. E tudo que ela adquiriu ou recebeu durante o casamento é dos dois. Lembra, não interessa no nome de quem, pela iniciativa de quem, com o dinheiro de quem. Então nós vamos ter bens particulares e bens comuns. Ele também vai ter os bens particulares, que trouxe antes do casamento, e o que ele adquirir após o casamento é dos dois. Então nós vamos ter três massas de bens, três massas patrimoniais. Olha só, na comunhão parcial nós vamos ter aqui, ó, o que ele trouxe antes do casamento, bem particular, o que ela trouxe antes do casamento, bem particular, e tudo que eles adquirirem durante o casamento, tudo que sobrevier onerosamente ou não durante o casamento, como esse avião aqui, vai ser dos dois. Bens comuns, bens particulares. Ao final do casamento, simplesmente partilha esses bens comuns aqui. Então a meação desse avião é dela, a meação desse avião é dele. Entra na comunhão parcial de bens, entra na massa comum, todos os bens, todas as aquisições onerosas, aquelas, né, que foram pagas, todos os bens adquiridos por fato eventual, como por exemplo o prêmio de loteria, frutos dos bens particulares. Então, se por um acaso esse homem aqui antes do casamento tinha um barco só dele, bem particular, mas se ele alugar esse barco, esse aluguel, o fruto desse barco aqui é do casal. Também entram as benfeitorias dos bens particulares. Então imagina que essa mulher aqui, ó, tem antes de casar um imóvel. O imóvel é só dela, bem particular. Mas as benfeitorias, as obras que forem feitas nesse imóvel, não é só dela, é do casal. Importante. Também entra todas as doações e heranças que forem feitas para o casal. Para o casal. Tem que estar clausulada da doação na herança que é para os dois. Se não estiver clausulada, é só para aquele que é donatário, para aquele que é herdeiro. Então a herança dela é só dela, a doação para ela é só dela, para ele é só dele. Mas se tiver para o casal, vai ser dos dois. E atenção para o que não entra na comunhão. O que não entra nessa comunhão parcial? Bom, os bens que cada um tinha antes do casamento, antes da união estável, né? Chamado bens particulares. E muito importante, existe algo chamado bens subrogados. Então, quando a lei fala bem individual, bem particular, é o bem particular ou seus subrogados. O que é um bem subrogado? É aquele bem que fica no lugar de outro bem. Então, se eu tenho um automóvel de bem particular no valor de 50 mil, eu vendo esse automóvel e compro duas motos de 25 mil reais cada uma, essas duas motos estão subrogadas ou são subrogadas naquele carro que eu tinha. Então, essas duas motos continuam a ser bens particulares. Por quê? Porque estão no lugar daquele meu outro bem particular, que era aquele carro. Do mesmo modo, se eu tenho um imóvel de bem particular de 100 mil e vendo, esse dinheiro, esses 100 mil reais, continua a ser somente meu bem particular. Por quê? Porque esse dinheiro está subrogado naquele imóvel que eu tinha no valor de 100 mil. Obrigações por ato ilícito. Então, se algum deles estava pagando indenização ou pensão alimentícia de responsabilidade civil de ato ilícito e casa, vai pagar só com dinheiro do próprio bolso, não vai poder tirar dinheiro do casal para pagar essas obrigações. Bens individuais, bens pessoais, então a perna mecânica, muleta, bengala, enfim, bens particulares, bens individuais, bens de uso pessoal, bens profissionais. Então esse seu vademecum aí, se você casar, continua sendo só seu. Também não entra todos os proventos do trabalho. Então o ganho do trabalho de cada um é de cada um. Agora rendeu juros, aí é fruto, né? Aí esse juros fica sendo dos dois. Mas enquanto é só
rendimento vindo de trabalho, de aposentadoria, soldo, meio soldo, né, do militar reformado. Montepio, gente, Montepio, olha o nome, Montepio, é como o código vai chamar o que hoje nós chamamos como previdência complementar, né? Tudo isso que eu falei é de cada um, né? Somente se for aplicado, gerar fruto, ou se for comprado alguma coisa, aí o que for comprado, esse fruto, aí vai ser dos dois. Também não entram as obrigações anteriores de bens particulares e também as obrigações decorrentes da administração dos bens particulares. Então essa mulher aqui, antes de casar, ela tinha um avião, tá aqui, bem particular. Todas as obrigações desse avião, manutenção desse avião, etc. e tal, também é só dela. Não pode ela usar bens do casal, né, em função do seu bem particular. Tem que ser patrimônio só dela que vai custear as despesas desse bem particular. Continuemos no próximo vídeo o nosso papo acerca de regimes de bens. Vamos ao próximo vídeo? É isso.